O fenômeno Bolsonaro, como entender? Que é um fenômeno, afinal, sabemos que o Bolsonaro tem uma estrutura partidária pífia, que ele acabou recentemente entrando no partido, ele é muito mais um produto dele próprio. Que grande estrutura política ele tem? Difícil encontrá-la. Então, nesse sentido, é um fenômeno eleitoral Bolsonaro. Cabe a nós tentar entender não no sentido vulgar da expressão, de compreender uma questão e passar à frente, assim, no sentido, deixa, como se fala, vamos entender o que uma criança fez, não. Entender no sentido científico, compreender esse fenômeno sociológico eleitoral. De um lado, acho, é produto do desgaste da política. Ninguém aguenta mais essa política do Brasil. As pessoas não suportam. A paciência terminou. Então, de um lado, é produto desse desgaste com a política, chamada política tradicional. De outro, ele incorporou um perfil de ser o candidato antissistema. Estranho, que ele está há 30 anos na política. 2 como vereador, na cidade do Rio de Janeiro, e 28 como deputado federal. Mesmo assim, ele conseguiu com eficácia, até o momento, se apresentar como candidato antissistema contra tudo que está aí, seria mais ou menos a expressão. E incorporar esse voto de protesto da população. Mesmo, insisto, ele estando há 30 anos na política, há 3 décadas tal. Portanto, é um fenômeno único. Não há paralelo recente na história do Brasil. Não há, por exemplo, qualquer relação com Fernando Collor, tal. Isso é estapafúrdia essa relação. Então, nesse sentido, ele se apresenta, mesmo sendo do sistema, com um candidato antissistema tal. Tem uma linguagem direta. Claro que essa linguagem direta, em termos de comunicação, ela é perfeita, porque ela atinge o seu objetivo. Ela simplifica as soluções de graves problemas, o eleitor entende e aponta que gostaria de votar nele para presidente no dia 7 de outubro. Evidentemente que nós sabemos que são questões muito mais complexas, que a resposta não é tão direta assim. Mas para o eleitor, a grande parte do eleitorado brasileiro, ainda que tem um baixo nível de escolaridade, né, tem um baixo conhecimento dos problemas nacionais e que ainda não tem o conhecimento de vida democrática, não passou por muitas experiências, nem traumáticas, né? Nós não tivemos tragédias como ocorreram na Europa Ocidental no século XX, por exemplo, várias, né? Guerras mundiais, guerras civis, nós não passamos por nada disso. Quer dizer, então nós estamos vivendo, sempre acreditando que um problema é grave, mas é fácil de ser solucionado, basta ter vontade, e não é bem assim. Esse fenômeno tão eficaz também bate na tecla de um discurso que o eleitor quer ouvir, que é o discurso da segurança. Como discurso é muito eficaz a fala, como solução é primário. Não há solução. Ao contrário, seria interessante vê-lo na presidência da República 1º de janeiro e vocalizar esse discurso sem ter propostas viáveis, inclusive propostas de curta, média e longa duração para o problema. Mas não interessa. A irritação com a política é tão grande que o eleitor, ao ouvir ele apontar o dedo e falar que a segurança pública tem que colocar o bandido na cadeia, no discurso do Paulo Maluf, vale lembrar, em 1986, né, gente boa é na rua, bandido é na cadeia, né, ele passeava com um suposto bandido com roupa de irmãos metralha dentro de uma jaula, percorrendo a cidade com essa música que é cantando, etc. tal. É a repetição mais ou menos de 1986, só que numa escala nacional. Que a segurança é um problema gravíssimo, provavelmente o maior problema nacional, porque tudo passa pela segurança, né? Ele faz um discurso, mas apresenta ideias primárias para a solução do problema. Mas o eleitor não está nem aí em relação a essa questão. Interessante também é que no campo das lideranças antipetistas, quem é que vocaliza esse discurso? E poderia vocalizá-lo com propostas de solução que fossem viáveis, né? Que não fosse meramente um jogo de palavras, panfleto. Ninguém daquele campo antipetista consegue fazer isso, inspirar confiança no eleitor, porque ele também inspira confiança no eleitor, mas as outras lideranças antipetistas não conseguem inspirar confiança no eleitor, no eleitor. E essa é uma questão interessante. Por que essa ausência? Por que esse receio de atacar o PT? Geraldo Alckmin é um exemplo disso. Ele podia atacar o PT, conquistar esse espaço dela, porque quem levantar a bandeira do antipetismo ganha eleição. Essa é a grande questão, mas o Geraldo Alckmin, em momento algum, ontem, por exemplo, fez qualquer referência ao petismo, ao petrolão, né? Continuando, indo para o fim, há um cansaço do politicamente correto. Há um cansaço. Eu não aguento mais. Eu peguei uma revista semanal paulista,
no encarte São Paulo, apareceu um trisal. Eu não sabia o que era trisal. Desculpe a minha ignorância. Eram 3 indivíduos que tiraram foto, acho que numa cama, 2 com a cabeça para um lado e um outro no meio com a cabeça para o outro. Os 3 com uma tatuagem numa cruzinha. E a Veja São Paulo, para dar um nome, começava a contar a relação do trisal. E eu com isso? Eu comprei a revista para ler, imaginei que era outra coisa, eu nem sabia que era trisal, né? E a questão é o seguinte: se essa é uma relação da esfera privada, fica na esfera privada. Eu quero saber por que precisa publicizar o trisal. E por que isso é um exemplo para a sociedade? Por que isso é um exemplo? Quantas vezes nós não estamos cansados de uma fala qualquer que a gente sempre disse na vida e não pode dizer agora? Porque há um tribunal do politicamente correto que a gente não sabe onde está esse tribunal. A gente não sabe quais são as leis. E a gente só tem acusadores. Nós nem podemos defender. Quando é que nós vamos acabar com essa hipocrisia do politicamente correto? E aí ele navega nessas águas. E navega muito bem. Há também um desejo enorme da ordem, o discurso da ordem. As pessoas querem ordem no país, né? E com toda razão, porque ninguém aguenta mais o que nós estamos vivendo, os absurdos da justiça. Quem aguenta no Dia das Mães, a Suzane Richthofen, sair ter direito no Dia das Mães e Dia dos Pais, a ficar 3 dias fora da cadeia se ela matou os pais? É possível alguém, em algum país do mundo, isso ocorrer? Não. E as pessoas se irritam com isso. E aí acham que um candidato ao executivo pode resolver um problema que é do judiciário, não é do executivo. A questão da entrevista hoje citada do Zé Dirceu, que deu uma coletiva. Quem é que não se irrita com isso? 30 anos de prisão e está solto, né? Não foi cumprir a pena porque 3 ministros antirrepublicanos do Supremo Tribunal Federal passaram por cima da decisão da justiça. E muitos acham que o candidato executivo resolve essa questão. Não resolverá, né? Mas esse discurso da ordem é fortíssimo, tal. A questão que fiquem de pé é se vai dar resultado esse voto de protesto. Costuma dar no aprofundamento da crise política. E tudo indica, e eu insisto que digo isso há meses, há anos, que não é uma crise conjuntural. Nós vemos a crise estrutural, que é outra coisa, né? E nós estamos caminhando para aprofundar ainda mais a crise estrutural que o país vive. E teremos seríssimos problemas que vai depender do resultado das eleições no dia 7 e no dia 28. Caminhamos para o caos.